você comentou de soft skills, né? E você também comentou do modismo que tá. Mas esse modismo não é um pouco necessário? Não é porque a gente errou em ter ignorado isso muito tempo ou não? E durante muito tempo a gente falou só de tecnologia, ou só de performance, ou só de resultado, né? Só dos hard skills e não dos soft skills ou não? Eu falo do modismo, assim, quando a gente vê até uma deturpação. Porque assim, tem uma diferença entre o que é moda e o que é modismo, Isso. né? Então, eu acho que essa é uma colocação bem pertinente, Cava, que assim, na verdade a gente sabe que o desenvolvimento das habilidades socioemocionais, eles são pauta de uma educação, inclusive deveras questionada na atualidade, de Paulo Freire. Na verdade, a gente vê isso também na década de 90, no relatório Delors de Educação, dizendo que as pessoas precisavam aprender a ser, aprender a conviver, aprender a produzir. Ou seja, são 4 tipos de aprendizagem. E que a escola dava muita ênfase, né, a universidade, por exemplo, no produzir. Então, de alguma forma, a gente sabe disso, cara. O que eu falo do modismo as pessoas, elas funcionam naquela lógica do pêndulo, né? Nunca falei, nunca observei, e depois aquele exagero. E aí, de alguma maneira, esse pêndulo vai se equilibrando até que a gente possa trabalhar essa dimensão equilibrada entre soft skills e hard skills. E eu falo do modismo também, cara, porque assim, hoje em dia a gente fala, não, mas isso são soft skills ou são real skills? Habilidades reais. Isso são inner skills, internas. Não, mas aí, vamos lá, aí você entrou numa outra coisa que assim, um dos modismos corporativos é inventar nomenclaturas novas, porque certo. Você precisa de sempre uma novidade para vender. Claro. Para vender seu podcast, para vender seu livro, para vender sua palestra, para vender sua revista, não importa. Você tem que ter sempre um frescor ali, entendeu? Certo. Isso, cara, na tecnologia tem isso. Internet das coisas. Aí vai lá, a outra fala assim, não, a Internet of Everything, porque não são só coisas que estão conectadas. Tá bom, cara, né? Tipo, começa a se buscar nomenclaturas que você pode até ter um motivo técnico para isso, mas no final é só isso, é só uma coisa que você precisa para vender. Mas sem entrar nessa discussão, vou reforçar, eu entendo que tá tendo uma carga muito pesada em soft skills a discussão. Certo. Mas, ao mesmo tempo, a gente não olhou para isso com carinho durante muito tempo. E para piorar, cara, nós estamos num momento muito complicado, não só porque o mundo, aí acho que é uma opinião pessoal, o mundo está num momento delicado, mas a gente veio a gente está na história da pandemia, que é uma outra porrada imensa nisso. Então, eu fico imaginando que talvez este exagero ele seja necessário neste momento. Não, mas eu não vejo isso como um problema. Então vamos refinar talvez a nossa comunicação. A gente esteve muito centrado nas hard skills. A gente, de alguma maneira, se tornou obcecado pelas soft skills. E o que a gente entende no processo educacional é que as duas coisas precisam estar combinadas, não é? E aí... Não, eu vendo hard skills, cara. Exato. Né? Eu tô até falando contra o meu peixe, mas Sim. eu acho que as duas são necessárias. Então, e aí a gente, como eu falei, assim, a gente chegou ali no final da década de 90, no início dos anos 2000, falando disso, dessas soft skills. Agora as pessoas começaram a olhar para isso, e aí a gente vai achar esse equilíbrio entre o hard e o soft, né? Então, assim, essa talvez seja a principal entrega. E aí eu brinco muito que tem camadas, assim, que é uma brincadeira, na verdade, mas é uma coisa que eu tenho refletido. Quais são as camadas de soft skills? Porque às vezes as pessoas falam assim, comunicação é uma soft skill. Não, comunicação pode ser um objeto de hard skills, técnico. Você está fazendo curso de comunicação, teoria da comunicação, etc. Mas comunicação também pode ser uma soft skill. A capacidade de escuta, né, que é um outro nível dessa soft skill. A gente vive uma circunstância em que as pessoas, mecanicamente, elas nos ouvem, mas elas não nos escutam. Então, é uma camada mais sutil de soft skills. Mais subjetiva, talvez? Eu acho que ela eu não acho que ela tudo que passa pelo sujeito é subjetivo, né? Assim, em alguma medida, mas eu acho que ela é mais sutil mesmo. Porque tem um livro, cara, que eu gosto muito, que
que é o Como Ouvir e Como Falar, De quem que é? Você do lembra? Adler. Na verdade, tem dois autores, que é o Adler e Van Doren. Né? Eles escreveram Como Ler um Livro. Uhum. É uma obra, acho que 72, maravilhosa, assim. Antiga. Como Ler um Livro. E aí o Adler escreveu Como Ouvir e Como Falar. E ele vai fazendo uma discussão assim, Cava, que assim, na escola, né, na vida, a gente aprende a ler, a gente aprende a escrever, né, a gente aprende a falar, mas a gente aprende pouco a ouvir. Então nós estamos vivendo um momento em que as pessoas mecanicamente elas só ficam te olhando assim, esperando o momento que você vai parar de mexer sua boca para ela falar. Ela não quer te ouvir. Então, é uma habilidade, cara, que assim, quando a gente fala de feedback na companhia, na empresa, cara, o feedback é uma escuta, ele tem que ser uma escuta legítima, uma escuta direcionada, uma escuta com propósito. Então, é uma soft skill que a gente chama ela de uma camada talvez um pouco mais sofisticada, cara. E tem que fazer agora um novo de como ler um tweet. Porque as pessoas nem o tweet elas estão lendo direito. Cara, Como professor, né, gente, essa é uma dificuldade, é um desafio, né, que a gente encontra no contemporâneo. As pessoas não querem ler. É. Ô, Mandíbula, faz um favor, me traz 2 colherzinhas aqui pra pegar essa maionese. Esse aqui tá muito Não tá bom esse quibe? Nossa senhora. Não, é só isso. Traz 2 colherzinhas pra mim aqui, pra já. E vê se você consegue identificar qual que é o alho, que eu vou pedir pra ele colocar mais com qual que é o alho e qual que é o normal aqui. Vamos lá. Ô Rafão, Oi. essa história que a gente tá falando de soft skills, de hard skills, isso é um problema mundial ou não? Ou você acha que é mais forte em alguns países, aqui no Brasil? Tem alguma coisa que o Brasil pode ensinar para os outros países ou não? Cara, essa pergunta, essa colocação ela é muito legal, sabe por quê? Eu só faço colocação legal. Não, cara, assim, e humilde, né? E humilde. Claro. Eu fiz uma ronda, cara, acho que em 2016, pela Ásia. E aí o foco principal era o ecossistema de inovação e de educação da Índia e da China, né? Que foi o principal aspecto. Eu tinha ido para Vietnã, Camboja, Tailândia, não sei o quê, mas o foco foi muito em Índia e China. E sabe uma coisa que eu achei muito interessante nessa época? É que eles ainda consideram essa discussão de soft skills uma bobagem do mundo ocidental. É mesmo, cara? Sabe, assim, eu tava lá em 2016, 2017, eles falaram assim, gente, aqui é a universidade, as universidades chinesas querem estar 30 universidades chinesas entre as melhores, as top 100 do mundo. Então a gente é curso de engenharia, é cálculo, é não sei o quê, papapá. Essa discussão de soft skill não é objetivo das universidades chinesas. Aí você vai pra Índia... Então, mas ó, vamos lá, antes de você ir pra Índia. Faz sentido, cara, porque os caras têm carne pra queimar lá. Ok. Né? Eles podem triturar muita carne, porque eles têm carne sobrando lá, eles não estão muito preocupados. Sim. Então faz sentido, é uma estratégia cruel, né? Se você for olhar a carga de trabalho dos caras e tudo mais, é cruel. Sim. Mas faz sentido do ponto de vista do objetivo deles, se tornar número 1 no mundo. Isso. Mas a sua pergunta foi, eles têm essa preocupação com soft skills? Não. Não é objetivo deles por agora. Uhum. O objetivo deles é alcançar notas cada vez maiores, né, focadas nas ciências exatas, para competir por talentos, etc, etc. Aí você vai para a Índia. Aí eu cheguei na Índia, cara, assim, e com aquele olhar de que eu vi as melhores empresas de tecnologia na Índia. Em lugares, cara, que você fala assim, cara, ali tem uma empresa, tem uma mega empresa ali de tecnologia. E tem um aspecto, cara, que além da competitividade absurda, tem um amigo meu, um grande amigo meu casado com uma indiana, falou assim, acho que o brasileiro não entende que para você entrar numa universidade na Índia, você tem que disputar com milhões de pessoas. Então quando você entra numa universidade, o indiano, ele leva aquilo, cara, como a oportunidade que ele tem. Diferente muito de nós, né, que vão para a faculdade aí, tem assim, tem aqui, tem ali, tem do jeito que eu quiser. E aí eu cheguei lá e falei assim, como é que eles conseguem ter esse domínio de tecnologia, mas ao mesmo tempo ter assim, a sensação que eu tenho de uma cabeça muito mais ampla. Aí eu falei assim, talvez tenha aspectos culturais, né, da Índia que já os colocam
na condição de ter essas soft skills de maneira inerente. A questão da religiosidade ou da espiritualidade, a questão da conexão com Deus, vários dialetos. De alguma maneira, me parece que na Índia isso já é quase que default. Então eles têm um lado default e eles apostam de novo nas hard science. Aí a gente fala assim, e qual que é o modelo, por que o modelo de Israel é bem sucedido? Eles estão focando em soft skills? Não, eles ainda estão focando ainda muito em hard skills. Então, querendo ou não, Cava, tem uma dimensão do Ocidente que ela está olhando mais para isso, né? Então, aqui é Brasil, é América, a própria Europa, a gente olha mais para soft skills do que para isso. É um preço que uma nação quer pagar, né? Como você falou, a China quer pagar um preço. Interessante falar da Índia. Assim, se for questão muito tecnológicos lá. Uma boa parte das maiores empresas de tecnologia tem CEOs indianos hoje. Cava, assim... Fora a quantidade de indianos que os caras têm trabalhando em cargo alto de tecnologia, né? Então, essa é uma... Eu tive uma curiosidade, assim, porque de alguma maneira eu estou conectado pela yoga. Não posso me considerar um expert em Índia, né? Mas, assim, de alguma maneira você tem ali talvez 3 grandes grupos em convivência, né? Você tem muçulmanos, você tem os hindus e você tem os sikhs. Dentro de cada, né, de cada estrutura, ali, de cada de região, você tem um conjunto de dialetos, um conjunto de deuses e deidades. Cara, é um sistema tão complexo, né, é uma coisa tão diversa, que eu falei assim, eu tenho essa hipótese, né, eu posso estar super errado e alguém vai depois me dar aquela lenhada na internet, mas eu tenho a hipótese de que eles estão num ambiente tão multiverso, né, tão de diversidade, de que de alguma maneira eles trabalham elementos que a gente não consegue trabalhar. Talvez tenha alguma coisa do desenvolvimento do córtex pré-frontal indiano, assim, né, que de alguma maneira fez com que eles tinham uma capacidade de abstração maior que a nossa. Você imagina você saber 3.000 deidades, 5.000 deuses, cara, querendo ou não, tem alguma coisa ali que você tá atuando que é diferente da gente. E cultural também, né? Então, assim, nós ficamos muito nessa questão das soft skills e aí a gente está vivendo, né? Você imagina, no mundo do trabalho, cara, a gente está vivendo 4, 5 gerações, talvez 4, assim, plenamente, né? Gerações diferentes no mundo do trabalho, com perspectivas diferentes, com paradigmas diferentes, com forma de lidar com a vida diferente. Times de vida diferente. Times de vida diferente. E eu falo assim, a minha geração é uma geração muito naquele filme do Michael J. Fox, né, que quer alcançar o sucesso a todo custo, né, uma coisa meio neo-yuppie, essa vontade de ser reconhecido pelo trabalho. E eu falo, se tenho falado hoje, né, dessa faixa etária minha, eu vejo a gente olhando um pouco para o jovem, talvez os milênios, não sei o quê, que conseguem equilibrar um pouco mais o prazer e a vida profissional com um pouco de uma invejinha, assim, né? E às vezes a gente tenta mimetizar determinados comportamentos de uma geração mais nova. Então, cara, assim, isso eu acho que tem trazido uma discussão bacana que vai para a educação e para o mundo dos negócios, cara. Legal.